Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao canal Alvorada Espiritual. Nós vamos dar continuidade ao estudo do livro, o Livro dos Espíritos. Nós estamos aí na parte introdutória, tá? Antes de nós irmos para a parte de hoje, vou pedindo para vocês se inscreverem aqui no canal, ativar o sininho para receber todas as notificações quando tiver um vídeo novo e deixar o like para estar ajudando o canal a trazer mais conteúdos assim para vocês. Para muitas pessoas, a oposição dos cientistas, se não é uma prova, é pelo menos uma forte presunção contrária. Não somos daqueles que se levantam contra os sábios, porque não queremos que digam que os insultamos. Temo-los, ao contrário, em grande estima, e seríamos muito honrados de estar entre eles. Mas sua opinião não poderia ser, em todas as circunstâncias, um julgamento irrevogável. Desde que a ciência sai da observação material dos fatos e trata de apreciar e de explicar esses fatos, o campo está aberto às conjecturas. Cada um traz seu pequeno sistema que quer fazer prevalecer e o sustenta com obstinação. Não vemos todos os dias as opiniões mais divergentes, alternativamente preconizadas e rejeitadas, logo repelidas como erros absurdos, depois proclamadas como verdades incontestáveis? Os fatos, eis o verdadeiro critério dos nossos julgamentos, o argumento sem réplica. Na ausência de fatos, a dúvida é a opinião do sábio. Para as coisas notórias, a opinião dos sábios faz fé a justo título, porque eles sabem mais e melhor que o vulgo. Mas em fatos de princípios novos, de coisas desconhecidas, sua maneira de ver não é sempre senão hipotética, porque não são mais preconceito que qualquer outro, porque uma propensão natural o leva a tudo subordinar ao ponto de vista que ele aprofundou. O matemático não vê prova senão numa demonstração algébrica. O químico relaciona tudo com a ação dos elementos, etc. Todo homem que faz uma especialidade, a ela subordina todas as suas ideias. Tirai-o de lá e frequentemente ele desarrazoa porque quer submeter tudo ao mesmo crivo. É uma consequência da fraqueza humana. Consultarei, pois, voluntariamente e com toda a confiança, um químico sobre uma questão de análise, um físico sobre a força elétrica, um mecânico sobre uma força motriz, mas eles me permitirão, sem que isso prejudique o apreço de seu saber especial, de não ter na mesma conta a sua opinião negativa em fatos do espiritismo, não mais que do julgamento de um arquiteto sobre uma questão de música. As ciências vulgares repousam sobre as propriedades da matéria que se pode experimentar e manipular à vontade. Os fenômenos espíritas repousam sobre a ação de inteligências que têm a sua própria vontade e nos provam a cada instante que elas não estão à disposição dos nossos caprichos. As observações, portanto, não podem ser feitas da mesma maneira. Elas requerem condições especiais e um outro ponto de partida. Querer submetê-las aos nossos processos ordinários de investigação é estabelecer analogias que não existem. A ciência propriamente dita como ciência, portanto, é incompetente para se pronunciar na questão do espiritismo. Não tem que se ocupar com isso e seu julgamento, qualquer que seja, favorável ou não poderia ter nenhuma importância. O espiritismo é o resultado de uma convicção pessoal que os sábios podem ter como indivíduos, abstração feita de sua qualidade de sábios, mas querer deferir a questão à ciência
equivaleria a decidir a existência da alma por uma assembleia de físicos ou de astrônomos. Com efeito, o Espiritismo está inteiramente baseado na existência da alma e de seu estado depois da morte. Ora, é soberanamente lógico pensar que um homem deve ser um grande psicólogo porque é um grande matemático ou um grande anatomista. O anatomista calpelo, como nele encontra um nervo, ou porque não vê. O anatomista, dissecando o corpo humano, procura a alma e porque não a encontra sob o seu escalpelo, como nele encontra um nervo, ou porque não a vê fugir como um gás. Conclui daí que ela não existe, porque ele se coloca em ponto de vista exclusivamente material. Segue-se que ele tenha razão contra a opinião universal? Não. Vede, pois, que o Espiritismo não é da alçada da ciência. Quando as crenças espíritas forem vulgarizadas, quando forem aceitas pelas massas e a julgar pela rapidez com que elas se propagam, esse tempo não estaria longe. Ocorrerá com ela o que ocorre com todas as ideias novas que encontraram oposição. Os sábios se renderão à evidência. Eles a atingirão individualmente pela força das coisas. Até lá, é intempestivo desviá-los dos seus trabalhos especiais para constrangê-los a se ocuparem de uma coisa estranha, que não está nem nas suas atribuições, nem em seu programa. À espera disso, aqueles que, sem um estudo prévio e aprofundado da matéria, pronunciam-se pela negativa e zombam de quem não lhe escolhe a opinião, esquecem que o mesmo ocorreu na maioria das grandes descobertas que honram a humanidade. Eles se expõem a ver seus nomes aumentarem a lista dos ilustres proscritores das ideias novas, inscrita ao lado dos membros da douta Assembleia, que em 1752 acolheram com uma imensa explosão de riso o relatório de Franklin sobre os para-raios, julgando-o indigno de figurar ao lado das comunicações que lhe eram endereçadas, e desse outro que ocasionou perder à França o benefício da iniciativa da Marinha a vapor, declarando o sistema de Fulton um sonho impraticável. E essas eram questões de sua alçada. Se, pois, essas assembleias que contavam em seu seio com a elite dos sábios do mundo não tiveram senão o escárnio e o sarcasmo por ideias que não compreendiam e que alguns anos mais tarde deveriam revolucionar a ciência, os costumes e a indústria, como esperar que uma questão estranha aos seus trabalhos obtenha mais favor? Esses erros de alguns, lamentáveis por sua memória, não poderiam lhes tirar os títulos que por outras coisas adquiriram a nossa estima. Mas é necessário um diploma oficial para ter bom senso e não se contam fora das poltronas acadêmicas senão tolos e imbecis? Que se analisem os adeptos da doutrina espírita e se verá se nela não se encontram senão ignorantes e se o número imenso de homens de mérito que a abraçaram permite-se a relegue ao nível das crenças vulgares. O caráter e o saber desses homens valem bem o que se disse. Uma vez que eles afirmam, é preciso ao menos que haja alguma coisa. Repetimos ainda que se os fatos que nos ocupam se encerrassem no movimento mecânico dos corpos, a procura da causa física desse fenômeno entraria no domínio da ciência. Mas, desde que se trata de uma manifestação fora das leis da humanidade, ela escapa da competência da ciência material, porque ela não pode se exprimir nem por algarismos, nem pela força mecânica. Quando surge um fato novo que não compete a nenhuma ciência conhecida, o sábio, para estudá-lo, deve fazer abstração de sua ciência e dizer-se que é para ele um estudo novo, que não se pode fazer com ideias pré-concebidas.
O homem que considera sua razão infalível está bem perto do erro. Mesmo os que têm as ideias mais falsas se apoiam sobre a sua razão, e é em virtude disso que rejeitam tudo que lhes parece impossível. Os que outrora repeliram as admiráveis descobertas de que a humanidade se honra, faziam todo o apelo a esse julgamento para rejeitá-los. Ao que se chama razão, frequentemente, não é senão o orgulho disfarçado, e quem quer que se crê infalível se coloca como igual a Deus. Dirigimo-nos, pois, àqueles que são bastante sábios para duvidar daquilo que não viram, e que, julgando o futuro pelo passado, não creem que o homem tenha alcançado seu apogeu, nem que a natureza tenha virado para ele a última página de seu livro. Acrescentemos que o estudo de uma doutrina, tal como a doutrina espírita, que nos lança de repente numa ordem de coisas tão novas e tão grandes, não pode ser feito com resultado senão por homens sérios, perseverantes, isentos de prevenções e animados de uma firme e sincera vontade de atingir um resultado. Não poderíamos dar essa qualificação àqueles que julgam a priori, levianamente e sem ter visto tudo, que não dão aos seus estudos nem a continuidade, nem a regularidade, nem o recolhimento necessários. Saberíamos menos ainda dá-la a certas pessoas que, para não faltar à sua reputação de pessoas de espírito, empenham-se em procurar um lado burlesco nas coisas mais verdadeiras ou julgadas tais por pessoas cujo saber, caráter e convicção dão direito ao respeito de quem se vanglorie de educado. Portanto, aqueles que não julgam os fatos dignos deles e da sua atenção, que se abstenham, ninguém sonha violentar suas crenças, mas que queiram, pois, respeitar a dos outros. O que caracteriza um estudo sério é a continuidade que se lhe dá. Deve-se admirar de não se obter frequentemente nenhuma resposta sensata a questões graves por si mesmas, quando são feitas ao acaso e a queima-roupa, no meio de uma multidão de questões extravagantes. Uma questão, aliás, frequentemente é complexa e exige, para ser esclarecida, questões preliminares ou complementares. Quem quer adquirir uma ciência deve fazê-lo por um estudo metódico, começando pelo princípio e seguindo o encadeamento e o desenvolvimento das ideias. Aquele que dirige, por acaso, a um sábio uma questão sobre uma ciência da qual não sabe a primeira palavra, obterá algum proveito? O próprio sábio poderia, com a maior boa vontade, dar-lhe uma resposta satisfatória? Essa resposta isolada será forçosamente incompleta e frequentemente, por isso mesmo, ininteligível, ou poderá parecer absurda e contraditória. Ocorre exatamente o mesmo nas relações que estabelecemos com os espíritos. Se quisermos nos instruir em sua escola, devemos fazer com eles um curso, mas como entre nós é preciso escolher os professores e trabalhar com assiduidade. Dissemos que os espíritos superiores não vêm senão em reuniões sérias e naquelas onde, sobretudo, reine uma perfeita comunhão de pensamentos e de sentimentos para o bem. A leviandade e as questões ociosas os afastam, como entre os homens, distanciam as pessoas razoáveis. O campo então fica livre à turba de espíritos mentirosos e frívolos, sempre à espreita de ocasiões para zombar e divertir-se a nossas custas. Em que se torna, numa tal reunião, uma questão séria. Aí será respondida, mas por quem? É como se no meio de um bando de jovens lançássemos estas questões: o que é a alma? O que é a morte? E outras coisas também recreativas. Se quereis respostas sérias, sede sérios, vós mesmos em toda a acepção da palavra, e vos colocai em todas as condições necessárias. Só então obtereis grandes coisas.
Sede mais laboriosos e perseverantes em vossos estudos. Sem isso, os espíritos superiores vos abandonam, como faz um professor com os alunos negligentes.